Eu acho que ele tem mais coragem, inclusive, do que talento. Ele é um talento a ser burilado, até porque é muito jovem, né? Essa coisa da decisão, as decisões erradas que às vezes ele toma, esse negócio da finalização, que ontem foi o ponto forte dele, mas a principal crítica é justamente nas finalizações. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Seguinte, vamos tá vendo aqui o que a imprensa achou do jogo do Corinthians ontem, beleza? Vamos ver o que eles acharam do Wesley, né? Uma nova joia da equipe do Corinthians aí, né? Promessa da base aí, que agora já tá se tornando realidade, né? Ontem jogou muito aí e carregou o Corinthians aí na vitória em cima do Fluminense. Mas vamos ver o que a imprensa aqui falou sobre o jogo. Melhor, né? E você viu a rapidez com que ele pega? Você falou fiel da balança, Ah, já mas pensei. muito boa. Você que deu o gancho. Que gancho A esse. sinapse é muito rápida, hein, professor? Eu te Muito agradeço. rápido. Eu agradeço por você ter Genial citado essa, a hein? palavra fiel, porque o assunto é Corinthians agora. Vamos ouvir o professor Antônio Oliveira, que já tinha muita gente dizendo que não servia, que tinha que ir embora. Ontem, vocês viram. Então, ele fala e o menino Wesley. Quero ver a fila para pedir desculpa pro garoto, hein? Vamos lá. Uma semana de clube grande, portanto, sabemos que jogar num clube desta dimensão tem uma determinada cobrança, portanto, mas também é necessário também as pessoas entenderem em que estado e em que momento é que nós vivemos. Portanto, repara, nós hoje jogamos com uma equipa que joga junta para aí há 3 anos. No jogo com o Atlético Mineiro, jogamos contra uma equipa que do último Corinthians com o Atlético Mineiro estavam 9, nós tínhamos 3. Jogamos contra o Bragantino, que é uma equipa que já está estruturada e muito estável, quer em termos de elenco, quer em termos de treinador. E eu nunca falei, nem vou falar, porque as pessoas, se forem intelectualmente honestas na sua análise, percebem aquilo que eu estou a dizer. Muito feliz pelo meu gol. Acho que às vezes eu acabo tentando algumas jogadas, muitos falam que eu sou fominha, mas acho que eu tento sempre fazer as minhas jogadas sendo objetivo para tentar fazer o gol. E hoje, graças a Deus, fui muito feliz e consegui fazer 2 belos gols, mas o mais importante foi a vitória de toda a equipe. Tá aí o Wesley, cabelinho na régua, como dizem. Grande atuação do... O que é isso? Olha o título. Ilian Mbawesley? Mbawesley. Nossa. Ilian Mbawesley. Aí os caras exageraram, hein? Vamos com calma. Números de Wesley na vitória contra o Corinthians. Jogou 90 minutos, 2 chutes a gol, 3 finalizações, 3 certas, 2 chutes a gol, não, 2 gols, né? Em 3 finalizações, 3 certas e 4 livres certos. Líder em todos os quesitos, professor Celso Zelt. Grande atuação do garoto. Eu tô brincando aqui, falando o negócio da fila. Você sabe que eu adoro essas brincadeiras, mas é verdade. Tinha um monte de gente cornetando, falando que ele é inimigo do gol. Agora vão ter que pedir desculpa. Quem faz fila é ele. Você viu ele fazendo Manuel, Felipe Melo. Que jogada e que participação também no primeiro gol. É um menino com muita coragem, sabe? Mas todo mundo fica falando do talento. Eu acho que o talento vai e vem, né? Ele tem esses lampejos, acerta uma jogada dessa, erra 2. Mas a coragem, ninguém nega ao Wesley. E eu estou falando de momentos, por exemplo, contra o Novo Horizontino, uma das partidas mais vergonhosas dos últimos tempos do Corinthians, que o Corinthians chega a perder por 3-0, ele entra no segundo tempo, primeira bola que ele pega, tenta a jogada pela esquerda, um chute meio até sem ângulo no travessão, na volta o Corinthians desconta. Ontem ele mostrou mais uma vez essa coragem, né? Essa coisa do futebol, o improviso é muito importante no futebol. Cada vez menos jogadores tentam isso. Então, quando alguém tenta, nós temos que incentivar. Agora, é aquela coisa, o jeito que o Fluminense jogou facilitou muito, veja essa jogada, que claro, por mais que a defesa do Fluminense tenha facilitado, jogada, aliás, que começa com o criticado Hugo, lateral esquerdo, cortando ali. Que imagem bonita, né? Tem muito mérito dele, foi o dia do menino. Espera-se que daqui para frente ele tenha sequência, que é o que se espera um jovem como ele. Né? Exageros ou empolgações à parte, ele não tinha feito um jogo com golaços como ele fez ontem, mas essa ousadia de partir para cima, ele já vem mostrando há muito tempo. Coragem ele... Concorda ou estou errado? É verdade, né? Eu acho que ele tem mais coragem, inclusive, do que talento. Ele é um talento a ser burilado, até porque é muito jovem, né? Essa coisa da decisão, as decisões erradas que às vezes ele toma, esse negócio da finalização, que ontem foi o ponto forte dele, mas a principal crítica é justamente
nas finalizações. Para tirar um 10, sempre faltava alguma coisa. E ontem ele tirou, eu nem sei qual foi a nota na bola de prata, mas tirar um 10 no sentido Amanhã de ir até o fim de cada jogada. Falando nisso, a propósito, né? Você citou bola de prata, ainda falta um jogo, que é o São Paulo-Palmeiras de hoje. Então amanhã deveremos ter o nosso Ricardinho, Já com a rodada Ricardo Spinelli, com a seleção da rodada. Se não tiver o Wesley, Ricardinho não vai nem pisar nesse estúdio, já estou avisando. Sobra tudo para o Ricardinho. Mas mereceu. Ele fez a diferença num jogo em que o Corinthians também coletivamente foi muito bem. Isso que eu ia perguntar, porque óbvio que a gente tem que focar no personagem do jogo, jogou muito, 2 golaços, mas um Corinthians com outra postura, com outra escalação, um Corinthians muito diferente do que a gente estava vendo antes, não só no jogo da Sul-Americana, quanto Argentino Júnior, né? Não é isso, Eugênio? Sim, porque também um adversário muito diferente ele teve pela frente. A leitura do jogo de ontem tem que ser feita para o jogo de ontem. Não significa que o Corinthians resolveu seus problemas. Ontem ele pegou um Fluminense, que a gente sabe, é um time raro no futebol brasileiro, sul-americano, que gosta de sair construindo e faz isso por convicção, por conceito, desde lá de trás. Só que quando você pega esse time, e o Fluminense já sofreu isso em outras ocasiões, não poucas, quando você consegue encaixar uma marcação nessa saída de bola com a intensidade que o Corinthians encaixou ontem, o Fluminense normalmente encontra muita dificuldade. Especialmente no caso de ontem, quando ele não tinha o André, que é o jogador que serve como um peão para sair com essa bola lá de trás do Fluminense. Numa temporada em que ele já não tem mais também o Nino, que era outro que dava muita qualidade na saída de jogo ali atrás. Então você vê um Fluminense sufocado pelo Corinthians. Repito, como foi sufocado em outros jogos. Só que em outros jogos ele tinha consistência para sustentar esse período em que era sufocado e depois, muitas vezes, conseguir reagir e vencer partidas que parecia que estava dominado. Ontem não. Ontem o Fluminense não teve esse fôlego. Ele sofreu 2 gols no primeiro tempo e no segundo, quando tentou fazer algo diferente, com 1 minuto levou o terceiro, acabou o jogo. Com 1 minuto do segundo tempo, estava 3-0 o Corinthians e não tinha mais chance de reação para o Fluminense. O Corinthians no segundo tempo baixou a linha, passou a marcar mais atrás, saía eventualmente e conduziu o segundo tempo assim até o final, sem grandes sustos. Eu acho que o jogo de ontem é um jogo em que o Corinthians encaixou contra o Fluminense uma maneira de marcar alto que não vai encaixar contra a maioria dos outros times. Porque os outros times do Brasil, quase todos, quando entenderem que o Corinthians encaixou essa marcação, o que fazem? Bota a bola aqui na quina da pequena área, vai todo mundo pro ataque, o goleiro dá um bico lá pra frente, vai disputar a bola no campo de ataque. Aí não vai funcionar essa estratégia que funcionou ontem. Porque foi uma estratégia de... O Klopp é que gosta disso, né? Não tem camisa 10. O camisa 10 é a marcação alta. Porque ele não precisou criar jogadas, articular jogadas. Ele precisou roubar a bola, como agora que a gente vai ver de novo. Não sei o que o Cano fazia ali. Não tem nada que fazer ali o Cano. E muitas vezes no jogo o Cano ali... Perdendo bola ali. É roubar a bola e ir pro gol. Aí não tem que criar, porque você pega a defesa toda desmontada. Então ontem funcionou muito bem. No segundo tempo, com a vantagem, recuou, administrou. Agora, isso não é garantia de que é suficiente para próximos desafios, para outros tipos de jogos. Foi o que importou ontem. O que importou ontem, Abel, assim, mudança de atitude. Isso foi claro. O Corinthians saiu de um jogo muito ruim, um dos piores da sua história contra o Argentino Júnior, sofreu pressão, teve reunião, conversa daqui, conversa de lá, e mostrou atitude que ele não vinha mostrando, mostrou uma coletividade melhor. Só que ainda não é suficiente para a gente dizer, resolveu seus problemas, agora o Corinthians vai jogar bem sempre. Não, ele jogou bem para o que o jogo de ontem pedia. Cada jogo pede uma coisa diferente. Mas fora... Eu acho que esse é o ponto. Cada jogo, de fato, é uma história, porque ele jogou contra um time que propõe a partir da sua primeira saída de bola, e a maioria dos jogos do Corinthians, até pensando nos times da parte de baixo da tabela, com menos investimento, vai dar bola ao Corinthians. E para o Corinthians criar a partir de linhas de marcação bem estabelecidas do time adversário, aí tem mais dificuldade. Aí é uma outra proposta de jogo, é uma outra estrutura de jogo. Para o jogo de ontem, a estratégia foi perfeita. Não sofreu gols, pouco foi ameaçado. O Carlos Miguel fez, acho que uma defesa na partida inteira. E o Fluminense fez tudo errado. Muito mérito ao Antônio Oliveira por ter feito a leitura do jogo, por ter mudado. Tem a lesão do Pedro Henrique logo no começo
e o Gustavo entra e não entra mal. Ter mudado e ter mantido, né, Nath? Exatamente. Podia entrar com o Pedro Raul ali Exatamente. e não faz Então, isso que eu ia falar em cima Exatamente. para a Natália continuar a análise dela, porque ele teve mudança, por exemplo, ele já tentou o Fausto Vera em outros jogos, Sim. e ontem ele foi com o Bidon. Sim. Não é verdade? Ele já testou, por exemplo, Pedro Raul e Yuri Alberto. Ontem não tinha o Yuri Alberto nem no banco, mas o Pedro Raul estava no banco. E então ele entrou com formação ali diferente, né? E até mesmo na defesa, com o Kaká, que acabou fazendo o gol. Então, teve mudança de atitude, mas teve mudança de peças também. Isso ajudou? Claro que ajudou, porque ele manteve os laterais do Fluminense. E, por mais que o Marcelo seja um cara de mobilidade, ele tinha jogadores de velocidade na frente. E até mesmo no meio de campo. Quando tira o Fausto Vera e põe o Bidon é um menino mais leve, que é mais ousado, que vai mais para cima. Quando precisa apoiar, ele chega. No lance do gol do Wesley, acho que o primeiro, ele já está próximo ali, tanto é que tem uma rusga entre ele e o Felipe Melo, quando ele sai para comemorar o gol. Ele é mais próximo, o Fausto Vera já é mais contestado. Então, a leitura foi essa. Colocar um time leve na frente, um time que, se roubar a bola, vai subir com um bloco alto de jogadores, vai subir com um número alto de jogadores. E foi o que aconteceu boa parte dos gols do Corinthians no primeiro tempo. Um time que roubava a bola e, quando via, tinha 2, 3 opções para o passe. E o Wesley acabou finalizando muito bem. O time ganhou muito em mobilidade com o Bidon. É incomparável a participação do Bidon e a não participação do Fausto Vera. O Fausto Vera de 1 ano e meio para cá. Né? Então, só ali você já ganhou mobilidade. O Kaká é um zagueiro muito melhor que o Raul Gustavo. Muito melhor. Eu sei que o Raul Gustavo é amigo do menino Wesley, que ofereceu para ele, mandou um beijo, mas olha, o Kaká é outra... Amigos, negócios É à outra parte. situação, negócios à parte. Né? E mesmo na frente ele tentou um ataque, mais um ataque diferente, que durante o jogo o Pedro Henrique se machuca, e ele insiste na ideia. Por quê? Por que ele não bota o Pedro Raul? Porque se ele bota o Pedro Raul, ele perde aquele abafa que estava dando no Flu. Então, muito mérito. E o Cássio, só, já que a gente falou de todos os que saíram, o Cássio está numa fase, até nisso ele deu azar. Se ele fica quieto mais um jogo, ele pegava um jogo bem melhor para ele ontem. A bola porque chegaria o mesmo. Fluminense jogou tão mal, que a gente tem pouca coisa para falar do Carlos Miguel, que ele praticamente não participou do jogo. Teve algumas bolas. Mas o especialista em goleiros, o professor Celso Zelst, ontem na linha de passe destacou, né? Quando a bola foi, ele rebateu para Duas frente. vezes, né? Foram 2 Tem um finalizações. cruzamento que ele poderia não ter jogado. Não, mas ali ele joga com força mais para frente. E o único chute mesmo para gol, ele rebate para frente. Olha, falamos muito do Corinthians, eu fiz questão de perguntar, de O ouvir Cássio foi, vocês. inclusive, ovacionado depois. O Cássio, Oi? depois, no final da partida, foi ovacionado pela torcida do É Corinthians. aplaudido pela torcida e merece sempre Esse é o lance, né, prof? ser aplaudido. Que ele rebate. E pela postura do Cássio, né? Durante o jogo a câmera ia muito nele, até porque... E o jogo acabou, a Ele câmera estava incentivando, acompanhou ele. gritando, né? Ele participando, incentivando. O Douglas Costa chuta essa bola ali, você tem o centroavante, né? Pois é. Eu achei interessante a gente destacar e analisar as mudanças, porque às vezes o time está mal e o técnico insiste com as mesmas peças que não estão dando certo. Então, pelo menos ontem, eu, particularmente, vi mérito dele. Ele viu, tá tudo errado. Não jogamos nada mais uma vez. Não demos um chute a gol contra o Argentino Júnior. Eu preciso mudar alguma coisa aqui, senão vai cair a casa para o time e se bobear para mim. O técnico tá lá para isso. Mas o papel do treinador é esse. É esse, então. Arrumar alternativa diante do elenco, que talvez muita gente olhe e fale, mas o elenco é fraco, mas o elenco não tem profundidade. Mas ali o treinador tá para tentar minimizar os problemas que ele tem. Quantas vezes a gente Ontem já deu viu certo. o técnico insistir com peças que não estão rendendo ou com uma formação que não está dando certo? Pelo menos ontem deu certo. Vamos ver daqui para frente. Vamos focar mais agora no Fluminense. A gente já falou um pouco, tá? A gente dá uma misturada, não tem como você falar do jogo sem falar dos dois times, mas agora a gente vai focar mais no Fluminense com mais um jogo ruim. O Eugênio vem destacando, o professor também aqui ao longo das semanas, que o Fluminense ainda não conseguiu jogar Eu diria aquele o pior futebol. de todos. Ontem foi o pior? Eu acho que o pior de todos. Ser engarrafado como foi, assim... Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui.